Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre depressão. Eu já falei sobre depressão aqui muitas vezes, vários vídeos sobre isso, porque muita gente pede, né? Muita gente escreve contando quadros depressivos, situações e tal, as histórias e tal, então eu acabo indo para isso, porque no final das contas o Dose Diária tem a ver com uma relação e isso vai acontecendo assim. Tem a ver com o meu desejo, mas tem a ver com a relação com as pessoas que me escrevem também. Bom, mas então resolvi fazer mais um vídeo sobre depressão antes de acabar o Dose Diária e também por algumas outras coisas, assim, algumas leituras específicas e algumas pessoas com as quais estou trabalhando que estão em quadros depressivos e tal. E então resolvi que eu precisava falar uma coisa assim, falar, cara, então eu tenho que deixar claro a minha opinião em relação a isso, porque senão parece que eu estou sendo um pouco hipócrita, assim, com a situação. Num vídeo agora há pouco, o tédio, a apatia, a depressão, eu falei, bom, para mim não tem muita diferença entre depressão e melancolia. E falei isso meio assim, meio que não querendo explicar. Tem gente que faz uma diferença clara, eu não faço. E aí, pessoas me escreveram falando, fala sobre isso, pedindo para falar sobre isso. E então, hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando qual que é a hipótese na qual eu acredito sobre depressão e explicar por que no final das contas eu acho que a ideia de depressão é um problema de conceito, um problema de diagnóstico no sentido amplo, não de que é um diagnóstico errado, mas de que é um problema da ideia do diagnóstico e que, em certo sentido, eu poderia dizer que depressão, estrito sensu, não existe. Existe uma outra coisa que a gente chama de depressão para tentar medicar e dar conta dela de um jeito específico. Vou explicar com calma o que eu quero dizer com isso, vou tentar ser claro, e aí a gente vê se isso ajuda alguém que está aí desse outro lado. Isso não é uma discussão teórica, isso é para tentar ajudar alguém que possa estar passando por uma coisa desse tipo e precise conseguir elaborar esse sofrimento, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte, eu estou usando nesse vídeo aqui duas bases teóricas muito específicas que são uma bastante comum, que é o Luto e Melancolia do Freud, que está nesse volume aqui dele, está nesse volume aqui, o Luto e Melancolia, tá? Que é um texto clássico dele sobre melancolia, que a gente poderia então justamente chamar de depressão. E outro texto, que é um texto muito, muito, muito legal, que eu recomendo muito para quem fala inglês, é um artigo que está dentro desse livro, do Mark Solms. É um artigo específico dentro desse livro sobre depressão. O livro inteiro é muito interessante, mas esse artigo é muito, muito legal. Eu achei muito legal para pensar isso que a gente está tentando entender como é que lida com a depressão, com tanta gente deprimida. Sei lá, 300 milhões de pessoas no mundo deprimidas. Bom, e é um livro de neuropsicanálise, né? É um livro que tenta articular a psicanálise com a neurociência. Não é neurolinguística, é neuropsicanálise. Bom, então vamos direto para o problema, né? E aí eu vou aqui rapidamente contar uma história minha sobre depressão, para localizar uma coisa um pouco em mim aqui, só para poder seguir. Eu fui diagnosticado com depressão num dado momento, acho que era 2006. Fui no médico, eu estava muito mal, eu não conseguia dormir direito, não conseguia dormir, eu estava comendo mais do que eu deveria, compulsivamente. Muito triste, uma certa tristeza que eu não entendia muito bem de onde vinha, e uma sensação específica de que eu era descartável, de que o mundo não precisava de mim. Eu podia existir ou não existir, estar ou não estar, e aquilo não ia mudar nada. A minha queixa era basicamente essa, e eu estava bebendo muito também nessa época. A minha queixa era basicamente essa, e com essa queixa, como um diagnóstico, você junta lá a queixa do paciente e você tenta articular alguns pontos que ele colocou e você fecha o seu diagnóstico, né? Assim que a clínica médica nesse sentido funciona. E aí então eu fui diagnosticado com depressão. Bom, e aí fui tomar remédio antidepressivo e tal, e coisa. E assim seguiu. E com o tempo eu comecei a me tratar, fazer análise, eu já fazia, mas né, assim, comecei a fazer mais intensamente. E nessa época, muitas vezes na semana, e aí fui entendendo aos poucos que tinha uma coisa lá que era um luto mal feito, mal elaborado da morte do meu pai, que tinha acontecido 2 anos antes, mas que eu achava que eu tinha saído daquele luto já. Eu tinha passado por um luto, por um momento de muita tristeza, muito intensa,
e depois eu tinha saído dali. Eu tinha tido pânico um pouquinho antes disso, então ainda em 2005, e depois do pânico é que eu fui montar esse quadro depressivo, que também é uma frequente, assim, é muito comum. Mas o fato é que naquele momento, na minha consulta, o médico não me perguntou sobre tanto quanto deveria, na minha opinião, sobre a minha história, para entender qual a relação com acontecimentos, ou com impressões, ou com sentimentos, ou especialmente com sentimentos em relação à minha vida que aquilo poderia ter. E estava querendo entender os pontos do diagnóstico dele. O que é muito comum, e digo isso agora com muita certeza de que é muito comum, porque muita gente me escreve contando exatamente isso. E tem muita gente com quem estou trabalhando que conta esse procedimento diagnóstico da psiquiatria, né? Bom, isso está ligado lá a um sistema da psiquiatria que é o DSM, que é um manual de diagnóstico de transtornos mentais, né? Então, o DSM-4, nessa época era o DSM-4 ainda, hoje em dia tem o DSM-5, mas então que ele te diz lá os pontos que vão indicar o seu quadro depressivo, né? Então, você tem lá alguns pontos, assim, e se você cumprir mais de 2 ou 3 ou 4 pontos desses, dependendo da perspectiva do médico, durante um período X, você então vai ser diagnosticado com depressão. Então, dores no corpo, tristeza profunda, ideias de morte frequentes ou ideações suicidas, excesso de apetite ou falta de apetite, excesso de sono ou falta de sono, dificuldade de dormir, sono cortado, sensação de autopunição, de autodepreciação muito intensa e tal. Tudo isso, todos esses sintomas aí que vão fechar o diagnóstico de depressão, eles poderiam exatamente ser encontrados também no luto. Inclusive o DSM-4 coloca exatamente textualmente isso, é engraçado. O DSM-5 também tem isso, mas isso é idêntico ao luto. Isso tudo é idêntico ao luto, à perda, à dor da perda, a dor da separação de alguém. É idêntico, só que na depressão você não tem isso, então é depressão. Que é o que o Freud está colocando lá atrás, já em Luto e Melancolia, tentando diferenciar o luto da melancolia. Ele vai dizer, então, que a melancolia é como o luto, só que sem a perda de alguém direta nesse sentido. O ponto que o Mark Solms coloca aqui nesse livro dele aqui é que, na verdade, a gente está sim falando de uma perda. Necessariamente a gente está falando de uma perda, e aí ele vai articular isso com sistemas de neurologia específicos, que são afetos instintivos, afetos que estão gravados no HD do nosso cérebro, que a gente divide com todos os mamíferos. Então, com um sistema específico que atua na situação de perda, de desconexão, de separação, né? Que é um sistema desses, são 7 sistemas. Já falei sobre isso em outros lugares. Se alguém tiver interesse, posso falar de novo, mas o fato é que são 7 sistemas. Um deles está ligado à ideia da conexão e o estresse da separação, da desconexão, do desligar, do momento que você se desliga, que o filhote se desliga da mãe, por exemplo, e o desespero que isso gera. E nesses sistemas, o que acontece é que depois dessa perda, dessa separação, logo na sequência tem um fechamento de um outro sistema, que é um sistema chamado de busca. Sistema de busca, que é o sistema da dopamina. Então você para de buscar, você se desespera, né? Tem o desespero, logo na sequência a desesperança, a baixa da dopamina, você para de buscar. E aí tem uma atuação também muito específica da raiva, né? Você se enraivece por essa separação, você sofre com isso, você sente raiva disso, e essa raiva na situação humana é retornada para dentro de si. Né? Você então se pune por essa separação. Você acha que você é o culpado por essa separação em algum grau. Tem alguma coisa de errado com você, que é um índice muito importante da depressão, que o Freud vai localizar lá na melancolia dele. Né? Então é você se autopunir, né? Você se autodepreciar. E isso tem a ver também, aqui na perspectiva do Solms da neuropsicanálise, com esse problema desse sistema que ele chama de attachment, que é de conexão, que passa para o desligamento do sistema de busca e para uma atuação no sistema de raiva, que faz você, então, sentir raiva de si mesmo. No modelo humano, porque
Aqui estou falando de uma leitura neuro da coisa, mas o ponto é que na situação humana isso tudo funciona com representações e linguagem, coisas muito mais complexas, que é a maneira como cada sujeito, cada indivíduo vai atuar essas químicas, né? Porque a gente adora falar de química, acontece isso, então tem os opioides que vão atuar aqui, e aqui tem um desligamento, a serotonina baixa e tal. Tudo bem, mas como é que cada sujeito vai atuar isso? O ponto que ele está colocando aqui, que é muito importante entender, é que a gente então entendendo a depressão como um conjunto de sintomas, simplesmente, foi lá tentar tratar ela com inibidores de recaptação de serotonina, né? Coisas que fazem os níveis de serotonina no cérebro ficarem mais altos, porque isso parecia ajudar na depressão. Mas isso não causa depressão. Porque se você baixar a serotonina, você não fica deprimido. Inclusive, baixa a serotonina está ligada a outras coisas, como ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo, coisas dessa ordem. Mas você sabe, então, que se você aumentar a serotonina, tem uma chance de você melhorar a sua depressão. Mas teria uma chance muito maior de você melhorar a sua depressão com outro tipo de química que estão ligados aos opioides, que estão ligados ao sistema de conexão, né? Os opioides, que estão ligados lá à prolatina e ocitocina. Sabe a ocitocina? Mãe, bebê, pai, bebê e tal, aquela situação de acolhimento, então os opioides seriam os mais eficazes para resolver a depressão. Só que os opioides, a versão que a gente teria deles, os opiáceos, são morfina, heroína, e a gente não pode usar essas coisas porque os índices de vício dessa coisa são muito altos. Então a gente acabou usando os inibidores da recaptação de serotonina, né? Porque era a melhor maneira que a gente tinha, mas não se perguntando nunca a psiquiatria, mas por que essa pessoa está deprimida? O que quer dizer isso? Então, eu estou querendo dizer para vocês que sempre quer dizer que houve uma perda. Ela é idêntica ao luto no sentido de que ela é um luto. Houve algo que foi separado de você, houve uma perda, houve um luto, você só não sabe qual é o luto. Então é importante para você que está aí passando por isso nessa situação, tentar entender, tentar achar alguém que te ajude a entender, um terapeuta, um psicólogo, o que seja, que luto é esse que você está vivendo. Eu dei o meu exemplo, que é um exemplo leve da história. Tem exemplos de depressão muito mais intensas, muito mais severas do que a minha naquela época, muito mais. Hoje em dia, assim, eu lido com pessoas que têm depressões muito, muito, muito mais radicais e muito mais pesadas. Tudo bem. Mas ainda assim, de algum tipo de luta a gente está tratando. A gente está falando de alguma separação. Eu acredito de verdade nisso hoje em dia. É difícil, às vezes, de entender que separação é essa, porque no nível de representação das nossas histórias, isso se montou de jeitos estranhos, que a gente não consegue mais fazer o link, e a gente guardou e levou para o inconsciente essas separações, se desfez dos traços de memória dessas separações, não percebe mais. Também é difícil de entender por que tem gente que vai montar quadros depressivos e gente que não vai, com situações similares. Por quê? Porque isso tem a ver com milhares de outras coisas, com a infância, com os traços da sua vida, com como você foi criado, talvez com questões químicas específicas do seu cérebro, sim. E aí vocês podem dizer, não, mas a alimentação pode melhorar a depressão? Pode sim, porque ela pode mudar a química do seu cérebro. Claro, a alimentação muda, a atividade física muda, tudo isso faz sentido, tudo isso pode ajudar. Sim, tudo isso pode ajudar. Os remédios podem ajudar? Podem ajudar. Sim, não estou falando para você parar de tomar seu remédio agora, não é isso que eu estou dizendo. Atenção, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é importante que você consiga entender de que perda você está falando. Estou dizendo que é importante que você consiga entender de que perda que você está tratando, porque há uma perda. A depressão nesse sentido, como depressão como quadro puro, é um mito, de fato. Ela sempre está ligada a algum tipo de perda, seja uma perda social, seja uma separação de família, seja uma separação amorosa, seja uma mudança de cidade, seja uma quebra de uma fantasia que você tinha a respeito de você, uma quebra de um ideal que você tinha, alguma quebra, alguma perda, alguma separação aconteceu. Mesmo que na nossa psique a gente possa estar falando de uma separação entre você e o ideal de você, por exemplo. Tudo bem, pode ser. Mas alguma separação houve. Se você não for atrás da separação, de entender que separação é essa, você não está lidando com o problema em si. Você está só tentando mediar o problema, entendeu? Você está só tentando, vamos tentar aqui manter isso aqui da melhor maneira possível. A serotonina não resolve, não é a causa, porque a serotonina não é a causa do problema. Eu vou repetir, a serotonina não é a causa do problema. Não é. Não é. Se você baixar a serotonina em alguém, essa pessoa não fica deprimida automaticamente. Não é assim que funciona. É muito importante entender isso, né? Isso passa por esse outro sistema que é o sistema da perda. É idêntico ao luto, não é à toa. Os sintomas são idênticos aos do luto porque é um luto. Só que você não está vendo qual luto é esse, entendeu? Então você tem que conseguir entender que luto é esse. Talvez ninguém tenha morrido.
Talvez ninguém tenha morrido. Talvez você tenha só se mudado de cidade. Talvez você tenha só passado a ficar muito triste com aquele emprego que quebrou a sua ideia de você mesmo, assim. Talvez você tenha tido uma separação, um divórcio, uma ruptura muito intensa, não sei. Aí você tem que conseguir entender a sua história, mas há alguma perda aí. Há alguma perda, há alguma separação. É daí que vem esse primeiro descompasso que vai gerar o desligamento do sistema de dopamina, de ir atrás de ter desejo a falta de desejo, que é, né, a falta de vontade, essa baixa de humor tem a ver com isso, tem a ver com essa falta de desejo, de vontade. Essa falta de vontade, essa falta de impulso é uma coisa que está totalmente ligada a uma consequência dessa perda. É evolutivamente explicado, entendeu? Você olha lá e fala, entendi, porque evolutivamente fazia sentido que os filhotes separados da mãe parassem de buscar, porque para que eles não saíssem de perto do ninho, nesse sentido, entendeu? Para que eles ficassem quietos, eles não gastassem energia e ficassem quietos, então eles param de buscar. Eles passam do berrar desesperadamente para cadê minha mãe, para o melhor eu ficar quieto, melhor eu não me mexer. Isso é a depressão, essa é a passagem do pânico. Por isso também tem muita gente que passa de um pânico para uma depressão, né? Essa é a passagem do pânico para esse momento de baixa. É aí que acontece, é uma perda que foi dada, é uma perda, por isso é igual ao luto, e depois você passa para essa baixa, para essa falta de vontade, mas ao mesmo tempo se culpabilizando, como se você fosse o culpado, o causador dessa separação, da separação com a sua mãe, por exemplo, nesse caso, da morte de alguém, por exemplo, como se você fosse o culpado disso, e por isso a raiva de si mesmo, né? Então, falta de desejo de buscar, falta de vontade e muita raiva de si mesmo, muita sensação de que há algo de errado com você, né? Falta de capacidade de sentir prazer, porque todo esse sistema que é o sistema de conexão, esse sistema específico, ele é o sistema dos opioides, né? Que é o sistema realmente do prazer, né? Onde você sente prazer. Então, aqui você não consegue mais sentir prazer e o seu sistema de dopamina, que é o sistema de recompensa, né? De busca e recompensa, também está desabilitado. Então, você para de sentir prazer. Mas isso tem uma história. Isso não é só porque um problema químico aconteceu com você. Tem uma coisa química acontecendo, mas isso tem uma história que você tem que buscar. É isso que eu quero dizer. Se alguém que tiver alguma dúvida sobre isso, alguma questão, me escreve que eu tento ajudar. Eu vou botar os textos aí embaixo. Esse texto é em inglês, não tem em português. E ele é caro de comprar, mas eu vou botar o link dele aí embaixo de qualquer jeito. O Freud é um texto que realmente faz sentido ler, o Luto e Melancolia, porque tem muito que está lá já. Então a gente está falando de depressão hoje, é da melancolia que ele está tratando lá, é a mesma coisa. Essa distinção não, é só uma depressão que como se fosse uma coisa só química que você pode tratar. Toda depressão tem uma história. Toda depressão tem uma história. Não é só um fenômeno químico. Não é só um fenômeno químico, de verdade. Você tem que descobrir a história, dá trabalho descobrir a história às vezes, porque ela está inconsciente tantas vezes. Mas você tem que descobrir a história, tá bom? Então, leia o Freud, me escreve e vamos entender que perda é essa, que separação é essa que te levou a esse lugar. Ela não veio do nada. Não é só uma serotonina que baixou. Tem uma perda aí. Espero que eu tenha sido claro. Tá bom? Era isso, gente. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para alguém, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários. Os comentários são muito importantes para esse canal. Os comentários fazem muita diferença em tudo que eu estou fazendo aqui. Os comentários mudam o caminho das coisas, literalmente. Mandem perguntas aí por baixo para todo mundo ler ou pelo meu direct no meu Instagram, que é só eu leio. Amanhã eu volto com mais um vídeo, mais uma tentativa de elaboração de assuntos que são fundamentais e que às vezes a gente deixa passar porque é mais fácil aceitar como tá. Tá bom? Obrigado, gente.